Olá, graça e paz, Jardim querido. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. Hoje nós estamos fazendo esse devocional gravado e o título do nosso devocional de hoje é Um Trabalho de Amor. Ele está baseado na leitura de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz assim: Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então esse é o texto, apenas 2 versículos, né? Mas 2 versículos que trazem uma reflexão bem importante. Por quê? Como eu disse para vocês, o título do nosso devocional é Um Trabalho de Amor. E ele começa falando a respeito da história da doutora Rebecca Lee Crumpler, que foi a primeira afro-americana a se graduar em medicina e que, ao longo da sua vida, ela prestou toda a sua vida, né, de serviço e se sentiu ali meio que desprezada, desvalorizada e só veio a ter o reconhecimento, né, do seu trabalho muito depois. Mas qual era o trabalho dela? O trabalho dela no campo da medicina, ela se dedicava, né, a tratar pessoas, né, que eram escravos libertados e ela fazia o atendimento, né, dessas pessoas. Somente anos mais tarde é que ela vai ter esse reconhecimento. E o que o texto ele vai trazer para a gente é mais ou menos isso, a ideia de que existem momentos, né, na nossa vida que a gente vai se sentir desprezado, negligenciado. Por exemplo, quantas vezes no seu trabalho você já não deve ter pensado assim, tipo, poxa, eu faço tudo que eu posso, tudo que me é colocado para fazer, eu faço da melhor forma que eu posso, faço com o maior zelo do mundo e meu trabalho nunca é devidamente reconhecido. Eu, assim, não posso nem reclamar muito também, né? Porque os irmãos e irmãs sabem que eu sou professor, trabalho com educação e a gente sabe que a educação aqui no nosso país ela não é assim valorizada, né? Como a gente gostaria que fosse. Muito menos os professores, né? A gente passa por muitas situações ao longo, né, da nossa profissão, situações que às vezes elas deixam a gente bem desanimado. E situações que vão desde a questão da própria violência, né, nas escolas até a questão da falta de valorização, né, da nossa profissão mesmo pelos governantes. E nesse sentido, né, a gente vai fazendo o nosso trabalho, continua fazendo o nosso trabalho e, assim, parar para se lastimar porque a gente não tem o nosso trabalho reconhecido, a gente pode até fazer isso, muitas vezes a gente às vezes até faz, mas não adianta de nada, porque não tem mudado, né, em nada a situação, o fato de um professor, professora, professores ou professoras ficarem se lamentando porque não são valorizados. Mas por que que a gente, então, sabendo de tudo isso, a gente escolhe, né, escolhe a área? Por questão de gosto, por questão de não gosto de trabalhar com ideia de vocação, né, nesse sentido profissional, mas por questão de gosto, por uma questão de se sentir feliz fazendo o que faz, se sentir realizado fazendo o que faz, porque por fama e por riqueza nenhum professor escolhe, né, o seu trabalho. Então, talvez você já tenha parado, né, para refletir sobre a sua profissão. E existem pessoas que passam por esse processo de reflexão, né? Eu estou fazendo um trabalho e ninguém está reconhecendo, e às vezes até resolve mudar de profissão, procurando algo que
que tenha, né, um maior reconhecimento. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina uma coisa muito importante aqui. A Bíblia diz claramente no texto que a gente leu, né, de Colossenses, em tudo o que fizerem, perdão, trabalhem de bom ânimo, ou seja, trabalhem felizes, como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, no momento que eu estou na sala de aula, dando a minha aula, eu tenho que fazer isso, perdão, como se eu estivesse fazendo isso para Cristo. Não para os meus alunos, para a sociedade, mas para Cristo. Por quê? Quando a gente passa a entender que o nosso trabalho ele é uma forma também de glorificar a Deus, a nossa relação com o nosso trabalho ela muda. Porque a gente não vai fazer mais esperando o reconhecimento de homens e mulheres. A gente vai fazer porque a gente faz como se aquilo fosse para Deus, para agradar a Deus, que esperando não, né? Porque a ideia de esperar aí é como se a gente fizesse e visando apenas a recompensa. Mas a gente faz assim, contentes, porque a gente sabe que mesmo que a gente não tenha a recompensa agora, a gente vai ter uma recompensa futura, porque Deus ele diz isso e se ele diz que nós teremos uma recompensa mais na frente, Deus ele não mente. Então a relação com o trabalho, ela muda bastante a partir do momento em que a gente entende que a gente faz aquilo ali, ou ao menos deveria fazer, né, como se estivesse fazendo para Deus. E para Deus, a gente como cristão não deve fazer as coisas de qualquer jeito, não é verdade? Então, nesse sentido, o versículo 24 diz, ó, lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. No meu caso, por exemplo, eu sou professor da rede municipal de Recife e da rede estadual de ensino. Então, o meu, digamos, eu sirvo, dentro dessa perspectiva, eu não sirvo ao prefeito da cidade do Recife ou à governadora do estado do Recife, nem tampouco a meus alunos e alunas, eu sirvo a Cristo. Então, eu tenho que dar sempre a melhor aula que eu puder, nas melhores condições que eu puder, porque eu estou fazendo aquilo ali como se fosse para Cristo e não para os meus alunos e alunas. Logicamente, né, fazendo como se estivesse fazendo para Cristo, meus alunos e alunas eles vão ter uma boa aula, porque a gente não vai dar uma aula de qualquer jeito, sabendo que a gente está fazendo aquilo ali para Jesus. Então, o princípio aqui é o princípio de que tudo, e veja, não é qualquer coisa, é em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo. É o princípio de manutenção da alegria com a atividade que você realiza. Então, e também, né, conta a questão de não buscar reconhecimento, né, na atividade que você faz de homens. O reconhecimento deve vir de Deus, certo? É buscar agradar não a homens, a mulheres, buscar agradar a Deus. Aí, dentro dessa perspectiva, né, é usar o trabalho como um instrumento de glorificação a Deus. Aí conta-se, né, que um determinado sapateiro, ele perguntou para Lutero, né, Senhor Lutero, como é que eu posso glorificar a Deus por meio do meu trabalho? Aí, Lutero, você é sapateiro, sou. Então, produza o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder.
Fazendo isso, você está glorificando a Deus. Então, é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Entender que tudo que a gente faz, desde um simples café da manhã que você prepara para o seu filho, a profissão que você escolheu, tudo que você estiver fazendo, você tem que fazer como se estivesse fazendo para Cristo, porque no final de tudo, a palavra diz que ele tem uma herança ali como recompensa para aqueles, né, que sentem prazer desempenhando as suas funções como se estivesse desempenhando ali um papel para o dos reis, né, que é Jesus. Amém? Então, vamos orar para a gente se despedir desse nosso devocional de hoje, né? Quero que os irmãos e as irmãs coloquem em suas orações nosso reverendo Daniel Barbosa, reverendo que já pertenceu à nossa província, hoje ele está ligado a uma outra diocese, né, anglicana, e que, assim, foi durante um bom tempo secretário, né, do nosso finado bispo Dom Robson Cavalcante, e ele foi hospitalizado porque ele teve um infarto silencioso. Falando com ele, ele mencionou, né, que teve um infarto silencioso e, nesse sentido, peço que vocês lembrem dele, né, em suas orações. Aí a gente está gravando aqui o nosso devocional num dos estúdios aqui do trabalho, então se vocês escutarem algum barulho diferente, é o movimento das pessoas passando aqui, às vezes entrando aqui atrás, né, do tablet, por onde eu estou gravando para pegar alguma coisa, e estavam fazendo um serviço aqui também, tinha um cabo do lado de fora do estúdio serrando aí esse barulho, né, que de repente possa estar, perdão, interferindo, né, esse barulho externo. Então, vamos orar, né? Justo eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Peço a ti, Senhor, que aplique essa meditação de hoje em nossos corações e nos ajuda, Senhor, a ter ânimo em todas as atividades que nós estivermos a desempenhar, sabendo que quando fazemos isso, estamos fazendo para glorificar o teu nome por meio de nossas atividades. Abençoa nossa igreja, nossa paróquia, nossos pastores e pastoras. Senhor, de uma forma especial, queremos te pedir pela saúde do reverendo Daniel Barbosa, que se encontra hospitalizado. Vai restaurando sua saúde, Pai, conforme a tua vontade. Ajuda ele, a sua esposa Dênia e sua filha Poliana. E vai também restaurando a saúde de todos aqueles e aquelas, né, de nossa comunidade, Pai, que se encontram enfermos. Peço de uma forma especial também pela saúde mental da minha mãe, Dona Maria José. E, no mais, Senhor, te louvo e te agradeço por tudo, pedindo a Ti que nos dê um resto de noite tranquilo, com sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso. E até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.